A doação pode ser revogada por ingratidão? Em algum momento você já ouviu falar a respeito disso? Alguém que doou um patrimônio, um bem, um imóvel, e por ingratidão ela poderia suspender essa doação? Então vamos falar sobre isso hoje. Eu acho bastante importante vocês entenderem que quando se faz uma doação de pessoa física ou jurídica, ou para uma pessoa física ou jurídica, uma doação ela é irrevogável. Você não consegue retomar. Evidentemente, existem alguns casos onde isso pode acontecer, mas hoje nós vamos justamente falar deste caso de ingratidão. Você vai perguntar, mas o que significa ingratidão que tem a força de retomar um bem que foi doado em vida? O artigo do Código Civil, ele é muito claro quando ele diz que se um bem foi doado e durante o decorrer da vida do doador ocorreu algum fato grave, este fato grave, e eu vou mais ou menos dar uma ideia para vocês que fatos graves seriam esses. Por exemplo, se aquele que recebeu a doação, se ele atentar contra a vida do doador ou do cônjuge, ou do companheiro do doador, ou de algum dos filhos, por exemplo, do doador. Outro exemplo interessante, se ele praticou injúria, atitudes que feriram a moral daquele que fez a doação. Estas são questões realmente que podem ser subjetivas, mas atentar contra a vida, praticar um ato que provoque problemas posteriores, como nós tivemos aqui no escritório, que o rapaz que veio nos procurar, eu diria um senhor, ocorreu que a esposa atentou contra a sua vida, ela estava descontrolada num determinado momento e ela deu tiros de revólver contra a porta do quarto onde o companheiro, o esposo, estava. Ela também foi, por exemplo, à delegacia de polícia e injuriou. Ela disse inverdades que não foram confirmadas, enfim. Dando só um exemplo para vocês entenderem o porquê, qual é o motivo que levaria alguém que fez uma doação em vida que ele pode reverter. Só que vamos lembrar, essa reversão não é fácil, essa justificativa tem que ser muito bem provada. Esta ingratidão deve ser muito bem provada. Não adianta só levantar, por exemplo, você gostaria muito que o seu filho tivesse se casado com uma moça que você gostaria e ele não aceitou, ele não se casou. Este não é motivo de ingratidão. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser que às vezes fique um pouco subjetivo e você se sentindo chateado, triste, porque você não viu por parte daquele que recebeu a doação cumprido alguma coisa que você havia pedido, isso não pode e não será visto como ingratidão. Mas é importante que você entenda e saiba que uma doação pode sim ser revertida nestes casos que eu acabo de comentar.